Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Ramiri, sou biomédico e aluno de pós-graduação em hematologia e hemoterapia pela Faculdade Descomplica. E aqui o tema do meu pitch de conclusão de curso é infecções relacionadas à assistência à saúde, também conhecida como IRAS. O que são as IRAS? Né? São infecções relacionadas à assistência à saúde, como eu disse, que são infecções adquiridas durante o processo de cuidado médico e ou assistencial do paciente. Essa infecção não estava presente na admissão do paciente, ou seja, foi adquirida durante o processo, tá? Ou após. Seja o paciente atendido em um hospital ou uma autoridade prestadora de assistência de saúde, como uma clínica de cuidados, uma santa casa, uma unidade básica de saúde. Sua origem, então, dessa infecção, ela se dá principalmente da interação desse paciente com o profissional de saúde e seus cuidados, né? Seus procedimentos invasivos ou não, né? E os profissionais de saúde estão sempre ali, dia a dia, tendo contato com vários pacientes. Isso favorece essas infecções, tá? Seja em ambulatórios, internações, cirurgias ou cuidados domiciliares. Até, inclusive, após a alta do paciente, essas infecções podem se apresentar, tá? Se manifestar. Além disso, as IRAs também incluem, né? É raro, mas inclui os casos dos profissionais de saúde que, durante o seu exercício da profissão, adquirem uma infecção associada ao exercício. Né? Então, a maioria dessas infecções, elas, de forma geral, elas costumam ser tratadas com certa facilidade. Entretanto, elas acabam prolongando a internação do paciente, favorecendo aí complicações e levando também a óbito em alguns casos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as IRAs estão entre as maiores causas de morte e aumento da morbidade entre os pacientes hospitalizados. A cada 100 pacientes internados, estima-se que pelo menos 7 em países desenvolvidos e 10 desses 100, no caso do Brasil, em países em desenvolvimento, irão adquirir IRAs, ou seja, 10% dos pacientes. Na Europa, anualmente, 4 milhões de pessoas adquirem IRAs, ocasionando aproximadamente 37 mil mortes, com um impacto financeiro de 7 bilhões de euros. Nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões de casos e 80 mil mortes por ano, com um custo estimado de 4,5 e 5,7 milhões de dólares anuais. Quais são os fatores de risco para desenvolver a IRAS? Então, para o aparecimento dessas infecções. Então, lógico, né, o paciente, no caso, favorece a infecção, pacientes imunocomprometidos, seja pela idade avançada ou uma idade muito nova, no caso de crianças, bebês, que ainda não tem o seu sistema imunológico maduro, doenças de base, como por exemplo AIDS, ou outros fatores de risco, e medicamentos que podem reduzir e suprimir a imunidade do paciente. Procedimentos invasivos que favorecem essa exposição a esse paciente, como cirurgias, catéteres e outros. E isso, até aí são coisas que precisam, né? O paciente já é do paciente essa suscetibilidade e procedimentos que geralmente são necessários o paciente fazer. Né? Mas as falhas na higienização, que é o foco desse pitch, como por exemplo a má higienização das mãos, principalmente para os profissionais de saúde, né? Tem também o uso de EPIs, né? O mau uso de EPIs, a antisepsia e asepsia ideal, né? Quando é feita, diminui os riscos, mas a gente vê que as falhas na higienização das mãos é algo que pode ser evitado, é algo básico, basal, né? E a gente deve aí conscientizar os profissionais cada vez mais através de campanhas e educação continuada hospitalar. A lavagem correta das mãos, o ideal que se associa a água e sabão, né? Ou álcool 70, que acaba sendo mais prático dependendo se não consegue ali a água e o sabão, a pia e o tempo para isso, né? Mas lembrando que a mão deve ser higienizada de forma completa, as palmas das mãos, ambas as mãos, depois o dorso das mãos, articulações, polegares, dorso, no caso aqui as pontas dos dedos, né? Punhos. Então, com isso você consegue em 40, 60 segundos lavar aí a mão de uma forma correta, diminuir esses riscos de infecções associadas à assistência e também diminuir a passagem desse micro-organismo para pacientes possíveis, tá? Suscetíveis. Existem momentos certos, tá? De forma geral, antes de ter contato com o paciente, após a realização de algum procedimento, após o possível risco de respingo, de sujidade, né? Após o contato com esse paciente e após a saída do ambiente desse paciente, do quarto desse paciente. E a luva não elimina o uso da lavagem, a necessidade de lavagem das mãos, tá? A gente deve sempre lavar as mãos antes de pôr as luvas e depois de tirar as luvas.
Qual que é a importância da prevenção e controle das viras? Redução das complicações, como já disse, economia de recursos, como vocês viram, que são gastados milhões, né? E também proteção dos profissionais de saúde, que também são suscetíveis. Aqui são as referências bibliográficas. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado. Então, lavem bem suas mãos.